Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a pergunta que eu faço nesta noite, como introdução dessa mensagem, é: há quanto tempo já estamos acompanhando Jeremias? De certo, você poderia dizer há alguns meses, pastor. Mas olhando para a estrutura aqui do texto, nós devemos lembrar que nós já estamos aqui com o profeta Jeremias em quase 20 anos de ministério. Já se passou muito tempo. Jeremias vem nesse contexto e esse cenário do capítulo 10, que vai terminando assim esse primeiro bloco, onde Jeremias traz uma série de sermões, que chamamos dos 7 ao 10 sermões do templo. Jeremias está aqui já falando ao povo de Judá pelo menos há quase 20 anos. E nesse período que nós vimos aqui, nesse período de quase 20 anos já de ministério do profeta Jeremias, nós vimos que ele advertiu o povo, ele exortou o povo, ele suplicou ao povo, ele clamou pelo povo, e a nação continuou sem arrependimento. O que nós podemos perceber é que o povo, nesse cenário, qual é o quadro deste povo? Ao longo desses 20 anos, o povo persistia no pecado, o povo persistia nos seus erros. É tanto que no capítulo 7, como nós já vimos, há uma chamada do Senhor Deus, onde o Senhor Deus diz: olha, persistir no engano é perigoso, porque quem persiste no engano não produz fruto. Quem persiste no engano não adora a Deus. Quem persiste no erro comete pecados contra a glória do Senhor. E aqui nós vemos o profeta Jeremias, depois de 20 anos pregando isso, Jeremias agora chega e conversa. Ao pastorear esse povo, nesse cenário, a gente percebe quão perigoso é a idolatria. Porque a idolatria do coração desse povo fez com que esse povo passasse 20 anos ouvindo e 20 anos sem se arrepender. E é interessante olhar que o contexto agora do capítulo 10 é um contexto, pelo menos, que nós podemos datar como 605 anos antes de Cristo. Nesse cenário, o Senhor Deus ordenou a Jeremias que reunisse em um rolo tudo aquilo que ele havia proclamado ao longo destes anos. E o seu secretário, depois nós vamos ver mais adiante sobre esse personagem que está registrado, Baruque, ele vai registrar essas mensagens e vai levar ao rei Jeoaquim. E por que o seu escritor, ou seu eita, agora quase que vou, que eu ia falar, né? Amanoense, para não pensar que eu falei na amazonense, né? Mas o amanoense, ele agora vai fazer o quê? Ele vai levar esse texto, ele vai levar esse escrito ao rei Jeoaquim. E qual era o propósito de levar isso? Era para levar ao povo de Judá e ao rei a palavra de juízo de Deus, e por fim também, quem sabe, essa nação pudesse se arrepender dos seus pecados. Então, o capítulo 7 e 10, meus irmãos, formam que uma sessão particularmente intensa, né, de uma mensagem profética, onde Jeremias vai denunciar com clareza o pecado da idolatria do coração que havia invadido o povo. Os irmãos devem lembrar, ouvindo já o presbítero Diego na semana passada, a gente percebe que há vários contrastes que Deus estabelece quando o ídolo não faz o que o Senhor Deus pode fazer. E esses contrastes estabelecidos vão criar no coração do povo mais uma sentença de juízo. Então, olhando aqui o cenário, quando Jeremias escreve esse rolo e manda para o rei Jeoaquim, o que Jeremias quer? Jeremias quer chamar o povo para conhecer a Deus. Jeremias quer chamar o povo para adorar a Deus como único e verdadeiro. E Jeremias, por mais que ele chame, o povo continua inclinado na sua própria idolatria, construindo falsos deuses em seu coração, tendo ídolos de madeira, ídolos de pedra, ídolos de metal, produtos da sua imaginação humana, obra da sua própria criação. E o profeta vai mostrar de maneira absoluta como isso leva à insensatez prática, porque um homem que abandona Deus, irmãos, aí a pergunta que nós vamos ver depois, o profeta Jeremias fazendo no texto: como pode um homem abandonar o Deus verdadeiro e confiar em algo que ele mesmo fabricou? Como é que eu posso, irmãos, confiar em algo que eu mesmo fabrico, ainda que eu seja muito bom na arte, ou de fabricar móveis, ou na arte de desenhar alguma coisa? Eu tenho que sempre lembrar que tudo que eu faço de mais belo, ainda tem a marca da minha imperfeição. Nós, nesse caminho, irmãos, nós somos arrogantes e somos soberbos, porque nós confiamos muito naquilo que sabemos fazer. Nós nos gabamos disso, ainda que falamos assim muitas vezes: não, mas a glória seja do Senhor. Mas a gente percebe que há uma prepotência arrogante que daquilo que faz é melhor.
Irmãos, e certo, sim, eu concordo com os irmãos, como povo eleito de Deus, nós devemos fazer tudo melhor, porque tudo que fazemos visa o que? A glória de Deus, o Pai. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, vai dizer que comais ou que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Faça na consciência de que eu sou imperfeito, mas que o meu serviço, o meu zelo da obra deve glorificar o nome do Senhor Deus. Mas aqui não é o caso. Esse povo estava se gloriando, dependendo da sua fé, a sua salvação e a sua libertação em coisas que eles mesmos criaram. Eles foram o autor, e veja a ignorância da idolatria. Como é que alguém pode esperar, irmãos, vida de algo que não tem fôlego? Como podemos buscar socorro em algo que não pode nem sequer mover? Mas o problema da idolatria, irmãos, nunca foi apenas externo, por aquilo que olhamos ou aquilo que construímos. O problema da idolatria também não se trata simplesmente de imagens esculpidas. O problema da idolatria é muito mais profundo, irmãos. Tem a ver com o coração. É por isso que o Senhor Jesus, quando faz o diagnóstico do nosso coração, ele vai dizer, no contexto de debate com os fariseus e com os escribas, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque, meus irmãos, o coração ele tem a habilidade, a capacidade de esculpir ídolos invisíveis aos homens, mas visível ao seu próprio coração. O homem ele é capaz de esculpir ídolos e guardá-lo de maneira tal, confiando que esse ídolo que ele esculpiu em seu próprio coração pode salvá-lo, pode libertá-lo ou pode mudar a sua história. Meus irmãos, e essa é a grande verdade que permanece até os dias de hoje. A mensagem de Jeremias não é só para aquele dia. O problema da idolatria ela não pertence apenas à história de Israel ou de Judá. Ela pertence, irmãos, à condição espiritual de toda a humanidade caída. Porque o homem, depois da queda, irmãos, ele constrói ídolos. E é por isso, irmãos, que essa passagem ela não fala apenas sobre o pecado de Judá, mas também sobre a condição do coração humano. E ao mesmo tempo, ela aponta para uma necessidade ainda maior. E talvez a pergunta que devemos fazer nesta noite: qual é a necessidade maior? A necessidade maior de um verdadeiro pastor que conduz o povo de Deus de volta ao Senhor. Esse texto, irmãos, quando nós lemos aqui o capítulo 10, nós não apenas estamos diante de uma advertência contra a idolatria, nós estamos diante de uma passagem que revela a loucura, que é abandonar o Deus verdadeiro. Esse texto nos revela também a tragédia que é confiar em ídolos. Esse texto ao mesmo tempo mostra a extraordinária graça de um Deus que ainda chama o povo para voltar para si. O texto que lemos, meus irmãos, que encerra essa sessão de um ministério já de quase 20 anos, ele nos provoca a olhar isso. Abandonar a Deus, ou melhor, a idolatria revela a loucura que é abandonar a Deus. A idolatria revela a tragédia do que é confiar em ídolos que nós construímos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essa passagem, esse final revela a extraordinária graça de um Deus que nos chama para voltar para si. Eu quero pensar nesta noite, irmãos, nesse texto, em 4 movimentos que esse texto nos conduz. O primeiro nós vamos ver no capítulo 11, ou no capítulo 10, do verso 11 ao 15, que é a futilidade dos ídolos. Depois nós vamos ver o juízo que vem sobre a idolatria, que vai do verso 17 ao verso 22. Deixa eu falar mais devagar. E eu quase esqueci, né? Que as crianças já estão com um caderninho aí para anotar. Então vamos mais devagar. A futilidade dos ídolos, ou seja, a inutilidade dos ídolos. Do verso 11 ao verso 15. Depois nós vamos falar do juízo que vem sobre a idolatria. Jeremias, também no capítulo 10, do 17 ao 22. Depois nós vamos falar em terceiro movimento, um clamor por misericórdia, do verso 23 ao verso 25. E por fim, nós vamos falar do Senhor. O Senhor é a porção de Jacó, no verso 16. Vamos então pensar em primeiro lugar nesse primeiro movimento, a futilidade dos ídolos. Jeremias, irmãos, aqui no verso 11, nós vamos ver que ele começa com uma declaração curta,
mas ao mesmo tempo devastadora para toda forma de idolatria. Vejam comigo, irmãos, o que ele vai dizer no verso 11. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Irmãos, há algo aqui muito curioso e algo que deve nos chamar a atenção nessa expressão. Esse versículo aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, eu sei que aqui não vai dar para a gente ver, por isso que é importante ter essa informação. Esse texto aqui, nesse contexto, capítulo 10 do profeta Jeremias, ele é um texto que não está escrito em hebraico, ele está escrito em aramaico. E é interessante observar por que ele está escrito em aramaico, por que eu estou trazendo essa informação para a igreja. Porque, meu querido, quando o profeta Jeremias escreve essa expressão em aramaico, Jeremias tem um propósito, e o Senhor Deus tem um propósito. E a pergunta é: qual é o propósito? É que essa mensagem não seja dita somente ao povo hebreu, mas essa mensagem deve alcançar a todas as nações, porque o juízo de Deus não se dará somente na sua casa, mas se dará também fora dela, onde todos os povos que abandonaram o Senhor, então que vivem na dissolução dos seus pecados, serão condenados pela construção de ídolos. Então, quando Jeremias escreve, ele está, assim por dizer, colocando na mão do povo uma verdade do Senhor Deus a uma idolatria pagã. Quando as nações fossem, e aqui tem um princípio. Qual é o princípio? Jeremias escreve em aramaico porque é o seguinte: o que acontecia naqueles dias? Além do coração do povo estar cheio da idolatria, havia as nações vizinhas que continuavam convidando o povo a continuar nesse caminho. Aqueles povos pagãos ali da época, eles faziam o quê? Eles continuavam convidando o povo de Israel, de Judá, a adorar outros deuses. É como se você tivesse um amigo e você dissesse: eu sou crente, mas o seu amigo dissesse para você: o que tem faltar um culto hoje? O que tem a gente ir para um banho? É só uma vez. Será que Deus vai ficar tão irado assim se você faltar uma vez? Parece a pergunta de Satanás para Adão e Eva. E aí então Jeremias escreve o texto em aramaico, e ele vai dizer o seguinte: essa expressão está mostrando o quê? Que quando, a ideia é o quê? Quando o povo de Israel ouvisse o convite, era o povo de Israel responder em aramaico, e era para dizer o seguinte: a ideia do autor é o quê? Que quando as nações convidassem para os seus cultos de idolatria, quando dissesse assim: venham e adorem os nossos deuses, eles deveriam responder essas palavras: os deuses de vocês, os deuses que vocês adoram, que vocês criaram, eles serão destruídos. Olha o que diz o verso 11: assim lhe direis. Por isso que o texto está assim lhe direis. A ordem de Deus é para o povo de Israel, mas ela deve ser dita em aramaico para alcançar todos. Ou seja, irmãos, qual é o papel do crente no Senhor? É anunciar a mensagem contra a idolatria. Os deuses que não fizeram os céus e a terra, irmãos, nenhum ídolo fez o que o Senhor Deus fez, e deles desaparecerão da terra e debaixo dos céus. É para Israel dizer: eu não posso adorar, eu não posso andar nesse caminho, porque esse destino, esse povo, esses ídolos, eles perecerão. E deveria ser dito em aramaico, não na linguagem hebraica, ou no hebraísmo da época. O que nós devemos perceber, irmãos, aqui nós encontramos um contraste poderoso. O Senhor Deus está dizendo, Ele está falando que enquanto os ídolos são fabricados por mãos, Deus estabelece um princípio confessional. O Senhor é criador de todas as coisas. É por isso que o profeta vai dizer, olhando o verso 12: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Irmãos, em outras palavras, tudo que existe aponta para uma realidade. E que realidade é essa? O Senhor Deus é o único Senhor, Ele é o Deus vivo. Esses deuses que nós construímos no coração, eles já nascem, desculpe usar aqui uma expressão assim que parece estranha, mortos, já nascem mortos. Eles não têm essência em nada. O que o Senhor Deus está dizendo, irmãos, é que quando o Senhor que criou todas as coisas, Ele tem o poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estabeleceu os céus. E olha o que diz o verso 13: fazendo Ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para as chuvas, e do seu depósito vai sair o vento. Irmãos, o Senhor, quando ecoa a sua voz, o céu treme. Quando a chuva cai sobre a terra e os relâmpagos vêm, o céu se rasga com a força do vento da voz do Senhor.
E tudo isso, irmãos, é uma testemunha fiel de que Deus, o Senhor, é um Deus vivo, poderoso, soberano e que governa a criação. Em outras palavras, irmãos, o que o profeta está estabelecendo é um contraste. Ele está dizendo para o povo: olha, como é que vocês são capazes, melhor dizendo, de adorar ídolos que estão mortos e que não foram construídos por suas mãos? Olha a futilidade dos ídolos, mas não só a futilidade dos ídolos, olha a ignorância do nosso coração. Jeremias está dizendo, irmãos, que de um lado está o Deus que criou o universo, do outro estão os ídolos feitos de madeira, esculpidos por artesãos, revestidos de metal e colocados em pedestrais para serem adorados. Jeremias olha para isso e vai dizer algo muito duro para o povo de Israel: confiar nesses ídolos é pura tolice. Meus irmãos, vejam o que diz o verso 14, e eu louvo a Deus, irmãos, porque aqui é o profeta que está dizendo. Veja o que o profeta vai dizer: todo homem se tornou estúpido, tolo, ignorante. Meu irmão, e aqui vem um princípio claro para o nosso coração. Ainda que o seu ídolo, você pode dizer: não, eu não tenho nenhum ídolo em minha casa, nenhuma estátua, nada construído, irmãos. Nós sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e nós temos ídolos guardados em nosso coração. E o autor vai nos dizer, a voz do Senhor Deus vai dizer que aquele que guarda ídolos no seu coração, ele é estúpido, ele é tolo, ele é ignorante. Veja o que ele vai dizer: ele se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Veja o que ele vai continuar dizendo: pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. A própria imagem vai envergonhar o seu autor. Percebe, irmãos? Antes de pensarmos que isso é um problema do povo de Israel, nós precisamos perceber, irmãos, e reconhecer que o coração humano continua sendo fábrica de ídolos. E aqui cabe uma lição para nós hoje. E nós podemos até perguntar: e hoje como é que é isso? Os ídolos, irmãos, hoje raramente são estátuas. Mas a grande verdade, irmãos, é que eles continuam dominando o coração do homem. Muitos vivem para o dinheiro, muitos vivem para o sucesso, muitos vivem para o prazer, muitos vivem para o poder ou para a aprovação de pessoas. E essas coisas, irmãos, passam a ocupar o lugar que pertence a Deus. Mas todos esses ídolos, meus irmãos, modernos, têm o mesmo problema dos ídolos antigos. Ainda que eles sejam diferentes hoje, porque eles não são imagens esculpidas de madeira e de ferro, mas são produzidas à imagem do nosso coração, eles são contrastantes nesse sentido, mas são fiéis na sua atitude. Eles prometem muito, mas não podem salvar. No momento da crise, no dia a dia, na dor, da morte, eles se revelam completamente impotentes. Esses ídolos, ainda que seja no coração, não tem fôlego. Ainda que seja no coração, não tem poder. E ainda que seja no coração, não tem vida. E é exatamente isso que Jeremias está dizendo. Ele está dizendo nesse texto, ele está dizendo a futilidade que é esse caminho. E é interessante que o profeta vai mostrar que esse caminho leva à ruína. As vaidades são, verso 15, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Meus irmãos, há só uma necessidade aparente, como nós fazemos hoje, irmãos. Nós falamos assim: eu não tenho um ídolo, pastor, eu não tenho nada que eu adore. Mas, irmãos, perceba bem, quais são as coisas que têm se tornado mais importantes em nossas vidas, que nos têm afastado de ler as Escrituras, de orar, de estar na comunhão dos santos, de ser fiel? A idolatria, irmãos, ela nos faz caminhar para um caminho que parece ser bom, mas no final é de morte. Veja o que o profeta Jeremias vai levar aquele povo. Ele vai mostrar que o povo não possui um Deus verdadeiro. Ele está caminhando
para a vaidade das suas obras, que é ridícula. Se gabar do que faz é ridículo, e colocar isso como prioridade da sua vida ao ponto que sacrifica filhos, que sacrifica a esposa, sacrifica o marido, sacrifica a casa. Colocar isso ao ponto de que sacrifique vai tornar um castigo. E o pior, irmãos, é que todos vão perecer, porque cada um de nós, em nosso coração, por isso que nós temos que vigiar, é um coração que tem uma fábrica de ídolos. E aí a pergunta que eu quero fazer: não é semelhante à nossa geração, a essa geração? Mas em segundo lugar, no verso 17, o profeta Jeremias vai dizer para nós o juízo que vem sobre a idolatria. Irmãos, nós sabemos que vem juízo sobre a idolatria. Eu tenho certeza que cada um que aqui está nesta noite, a começar de mim, sabe que toda idolatria traz juízo. Mas o que nos constrange, irmãos, o que nos traz vergonha é que nós continuamos continuando com outro nome, com outro comportamento. Porque quando olha o verso 17, a história: tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojei para fora os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a sentir. Ai de mim por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito é isto o meu sofrimento, eu tenho de suportá-lo. Meus irmãos, a loucura, depois de mostrar a loucura da idolatria, a futilidade que é, o profeta Jeremias agora vai mostrar uma consequência que é inevitável. E o texto aqui, meus irmãos, ele vai mudar o seu tom. A linguagem agora se torna mais pesada, a linguagem agora se torna mais urgente, a linguagem agora se torna mais dolorosa. O profeta vai chegar a dizer: ajunta no chão a tua bagagem, ó tu que habitas sobre cerco, que está sitiado. Jeremias está dizendo ao povo: prepare-se, arrume as suas coisas, o tempo do juízo chegou. O povo que trocou o Deus vivo por ídolos agora vai experimentar as consequências da escolha. E o Senhor vai declarar, veja o que o Senhor declara: eis que desta vez atirarei para fora os moradores da terra, os afligirei, para que venham a senti-lo. Meus irmãos, a imagem é forte. Deus diz que vai lançar o povo para fora da terra, aquela terra que havia sido dada por herança, aquela terra que foi prometida, aquela terra que os pais do passado lutaram para conquistar, a terra que é a bênção da aliança. Agora ela é perdida, agora ela será tomada, e agora aquele povo vai para o exílio, para um lugar que não é deles. O que o profeta Jeremias está descrevendo aqui, meus irmãos, é a tragédia do cativeiro babilônico. Jerusalém seria destruída, as cidades seriam devastadas, o povo seria levado cativo para uma terra estrangeira. E Jeremias não fala disso com frieza, meus irmãos, mas ele sente uma profunda dor desse juízo. Veja o que ele vai dizer quando a gente olha o verso 19, olha o lamento. Veja, quando eu já falei há uns 3 domingos aqui, nós precisamos ter lamentos na igreja: lamentar pecado, lamentar a frieza, lamentar a ausência do povo, lamentar a indiferença do culto. Olha o que Jeremias vai fazer, ele vai dizer: ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. Meus irmãos, ele descreve a devastação usando a imagem de uma tenda destruída. Ele diz assim: a minha tenda está destruída, todas as minhas cordas se romperam, meus filhos se foram. Meus irmãos, essa linguagem de uma perda total. Jeremias está lamentando: a casa foi destruída, a família foi dispersa, a segurança desapareceu. E Jeremias deixa muito claro porque isso aconteceu. Ele vai apontar, e aqui, meus irmãos, nós podemos ver, ele vai olhar no verso 20, ele vai falar de tudo isso. Ele vai falar: a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existe ninguém em que se levante a minha tenda e ergue as lonas. Irmãos, a caminhar no caminho da idolatria vai ter a sensação de vazio. Mas veja, irmãos, o retrato, qual é a realidade de tudo isso? E Jeremias vai nos dizer por quê. Ele vai dizer: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Meus irmãos, é uma palavra muito pesada. Em outra tradução vai dizer que os pastores embruteceram. E a verdade do povo está assim. Ele vai dizer: e por isso não prosperaram. O que Jeremias está dizendo? Os líderes espirituais falharam.
Eles não buscaram o Senhor Deus, não consultaram a palavra do Senhor Deus, não chamaram o povo ao arrependimento. E quando os líderes abandonaram a verdade de Deus, o resultado inevitável é que o povo foi disperso. Meus irmãos, rebanho sem limite, rebanho sem repreensão, rebanho sem exortação, é um rebanho, meus irmãos, que fica sem direção. Ovelha precisa ser cuidada, ovelha precisa ser amada, ovelha precisa ser exortada, mas ovelha também, irmãos, precisa chamar a sua atenção. É por isso, irmãos, que a gente vê sempre a figura do Senhor Deus, quando a figura do pastor que chama o seu rebanho, ele disciplina, ele quebra a perna, ele até condena ovelhas que tomam a água e depois turvam, comem o pasto e pisam no pasto, desdenhando da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, o resultado é devastador. Aquela liderança não repreendeu, aquela liderança não chamou atenção, aquela liderança não mostrou o pecado daquele povo, aquele povo se dispersou, e o resultado é devastador, porque olha o que diz Jeremias no verso 22, eis aí um rumor, eis que vem um grande tumulto na terra do norte, para fazer a cidade de Judá uma assolação, morada de chacais, irmãos. Aqui aponta para Nabucodonosor e seu império babilônico. Esse poder que era esmagador, ele viria, irmãos. Seguir a ídolos esmaga a nossa vida. Seguir a ídolos esmaga a nossa casa. Seguir a ídolos esmaga a nossa igreja. E aqui, meus irmãos, nós podemos aprender que é uma das grandes advertências das Escrituras. O pecado nunca é neutro. A idolatria nunca é inofensiva. E quando um povo abandona Deus, as consequências inevitavelmente aparecem. Mas esse texto também nos lembra que há algo muito mais sério. O juízo virá. E não é apenas uma sombra de um juízo. A Escritura diz aqui que Deus vai julgar. Os chacais virão. E qual é a lição para nós? Nós temos que aprender, irmãos, que toda falsa esperança ela será destruída. Eu não sei em quem você tem colocado a esperança ou em quem. Se eu conseguisse emprego, se eu vender mais, se eu passar nesse concurso, as coisas vão todas melhorar. Porventura, irmãos, o Deus que criou todas as coisas não pode sustentar os seus eleitos. Será que a verdade do Salmo não existe para nós? Que o justo não virá a mendigar o pão? Será que Deus, irmãos, não conduziu o povo de Israel no deserto? Será que quando a gente olha para a nossa própria história, irmãos, segundo a misericórdia de Deus, o que somos hoje não é fruto da bondade dele? Não foi ele que nos deu e tem nos sustentado? Qual é a esperança da sua vida? E cada pessoa, irmãos, tem que lembrar que conforme a sua esperança vai prestar contas diante de Deus vivo. Por isso, irmãos, a grande necessidade do homem não é apenas melhorar de vida. Porque se fosse, irmãos, por que estaríamos aqui, muitos de nós? A grande necessidade do homem, irmãos, é se reconciliar com Deus. Porque sem Cristo não há salvação. Sem Cristo há condenação. O homem não precisa. Eu sei que Deus deu isso: trabalho, saúde, família. Mas a maior necessidade do homem é a sua reconciliação com Deus. É por isso que o profeta João Batista, o último do Antigo Testamento, quando ele olha para o povo de Israel naqueles dias, ele chama-se raça de víboras. Quem vos seduziu a fugir da ira de Deus? Ele começa a dizer: quem tem duas cabras de vida, o soldado se contente com o seu soldo. Irmãos, essa figura é muito forte, porque no povo de Israel, no Novo Testamento, quando as casas pegavam fogo e as víboras ficavam escondidas entre as partes da parede, escondidas na sombra, porque era muito quente, quando for pegar, as víboras se espalhavam para todo lado querendo fugir do fogo. E
E Jeremias usa a ilustração. Se a nossa inspiração nessas coisas, irmãos, quando vier o dia do juízo, nós vamos querer fugir da ira vindoura. Como é que estamos caminhando, irmãos? Como é que estamos levando a vida como um peregrino diante de Deus? É exatamente isso que precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos voltar para o verdadeiro pastor, saber o Senhor Deus. Aquele povo não buscou o Senhor, e por isso dispersou. E pode ver, irmãos, quando irmãos estão dispersando, eles têm uma ocupação, começam a afastar de Deus, vai aceitando outras, ao ponto que vai sumindo da igreja devagar. Já não tem tempo de comunhão, não tem tempo de leitura, não tem tempo de estar no culto, porque já é sintoma de dispersão. O coração está contaminado e acorrentado por outras coisas. Mas, irmãos, quando chega no verso 23 ao verso 25, nós encontramos em terceiro lugar o clamor por misericórdia. Depois desse lamento que Jeremias faz em sua oração, uma situação tão desoladora, em que o povo é chamado a pegar sua trouxa e fugir para um lugar que será sitiado, Jeremias, no verso 23, ele faz um clamor por misericórdia. Depois de anunciar que o juiz viria sobre Judá, Jeremias termina esse ponto aqui, fazendo essa oração bela. Ele sabe que o povo rejeitou o Senhor. Ele sabe que o Senhor Deus vai disciplinar o povo. Ele sabe que isso é inevitável. Mas ele também sabe que o Deus da aliança é um Deus rico de misericórdia, por isso ele clama. E veja, irmãos, como é que ele começa o verso 23. Eu sei, ó Senhor. Irmãos, que palavra. Isso aqui, irmãos, confronta a mim e a você, deve nos confrontar. Veja o que ele vai dizer: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não é o homem, irmãos, que determina o seu caminho. Olha o que ele vai dizer: nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias, irmãos, coloca aqui diante de nós uma verdade que nós nos recusamos a entender e compreender. Nós precisamos reconhecer a limitação que temos. O homem não governa a sua própria história. Ainda que hoje, meus irmãos, lutamos para governar a própria história. O homem, nós podemos fazer planos, traçar caminhos, mas no final, meus irmãos, nós não controlamos o curso da nossa vida. A história, irmãos, está na mão do Deus Redentor, que criou todas as coisas e está vivo. Essa é a verdade, irmãos, que o profeta faz. Essa verdade faz o profeta se humilhar diante do Senhor. Essa verdade faz o profeta diante do Senhor fazer esse pedido. Ele vai dizer: Senhor, eu sei que o homem, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Irmãos, nós somos tão assim que nós vamos dizer: eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar comigo, eu sei o que eu quero. Irmãos, é um ledo engano. Até parece que sabemos, mas nós não sabemos, irmãos. Precisamos da orientação do Senhor. E aí Jeremias faz uma oração. Olha o que Jeremias pede. Olha o texto, verso 24. Castiga-me, ó Senhor. Irmãos, veja o pedido dele: castiga-me. Jeremias não pede, irmãos, que o pecado dele seja ignorado. Ele sabe que o povo precisa ser corrigido. Mas, irmãos, olha o que ele pede: castiga-me, Senhor. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada, irmãos. Olha, ele pede, ele sabe quem ele é. Ele sabe, irmãos, que ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Ele olha para o Senhor e ele pede: Senhor, nós vamos ser corrigidos, mas que a tua correção venha com misericórdia, como a disciplina de um pai que corrige o filho para restaurá-lo. Jeremias reconhece, irmãos, que há um juízo aqui, mas Jeremias reconhece que sabe que o Senhor Deus é o Deus de misericórdia, e ele pede, ele diz: derrama o teu furor sobre nós. Ele diz: derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, verso 25, sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Irmãos, essa lição aqui é profunda. E é exatamente aqui que vem a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque na cruz Jesus tomou sobre si o juízo.
que os nossos pecados mereciam, irmãos. A ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre o seu Filho, para que todo aquele que nele crê receba misericórdia. Por isso, irmãos, o caminho do juízo não é confiar em nós mesmos, mas é voltar-se para Deus em arrependimento. É voltar-se para Deus em fé. Quantas coisas nós nos apegamos, como se nós pudéssemos ter controle de determinar nosso caminho. E aqui, meus irmãos, há duas coisas que o profeta nos mostra. Nós não queremos só determinar caminho, mas nós queremos dirigir caminho. Nós queremos conduzir nossos passos. Por isso, irmãos, reconhecer que não controlamos a nossa vida, irmãos, é uma atitude de humilhação diante do Senhor. Reconhecer que nós não temos como dirigir nossos passos, é se humilhar diante do Senhor, é confiar naquele que morreu, é confiar naquele que ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Porque aqueles que encontram refúgio em Cristo descobrem que o Deus que disciplina também é o Deus que salva. E aí o profeta Jeremias vem e diz para nós, ele vê o caminho à destruição, irmãos, e aqui é um filho de Deus, e foi chamado pelo Senhor Deus para pregar a verdade de Deus, mas ele se vê no meio do povo de Deus. Esse é o pecado que nós cometemos. Nós nos achamos tão bons que o pecado é só dos outros, mas não é nosso, a gente não lamenta mais. Ele, Senhor, eu sei, que não cabe ao homem determinar o caminho. Ele está dizendo, irmãos, é um autoexame, eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Eu sei que não cabe ao homem dirigir os seus passos. Então, Senhor, corrige-nos, castiga-nos, mas em justa medida. Jeremias conhece o seu Deus, ele sabe que a ira de Deus é fogo consumidor. Irmãos, devia nos fazer tremer como Jeremias. Jeremias tem tanto medo, tanto temor dessa ira de Deus, que ele vai ser nos castiga, mas numa medida, para que a gente não seja reduzido a nada. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa idolatria. E por fim, irmãos, depois dessa oração, Jeremias, ele agora vai mostrar um princípio que é o ponto central do capítulo 10 dessa passagem. Eu diria que podemos dizer que é o ponto que nós podemos observar tudo que já aprendemos. No verso 16, ele vai dizer para nós que o Senhor é a porção de Jacó. Veja, irmãos, o que diz o verso 16. Não é semelhante a estas, aquele que é a porção de Jacó? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Irmão, depois de expor a futilidade dos ídolos, depois de falar da disciplina que veio do Senhor, depois de mostrar o pedido desse homem aqui pelo povo de Deus, de mostrar a incapacidade que nós temos de conduzir nossos caminhos, nós vemos uma expressão muito forte aqui de Jeremias, irrita. Ele vai dizer a porção de Jacó. Eu quero explicar, irmãos, o que significa a porção de Jacó, essas palavras aqui ditas e como ela funciona. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o Senhor Deus deu a cada tribo uma porção da terra como herança. E aquela terra representava sustento, segurança e futuro para a família. Veja, o Senhor Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, andaram no deserto 40 anos, mas quando conquistaram a terra, e as tribos chegaram lá, eles conquistaram as terras, e elas foram divididas por porção. E cada porção dessa que era dada, ela tinha 3 finalidades, em cada uma delas. As porções eram para trazer sustento, segurança e futuro para a família. Essa era a base da vida do povo nessa terra dividida. Quando Jeremias fala assim, olha, não é semelhante a estas, aquela que é a porção de Jacó, o que Jeremias está lembrando? Aqui quando ele usa a porção de Jacó, ele está dizendo, confiar em Deus. Meus irmãos, é ter sustento, segurança e futuro para a família. Agora, irmãos, esse título que é dado aqui, ele não se refere
esse título, desculpe, então ele se refere ao quê? Ao Senhor como aquele que sustenta, aquele que provê e aquele que dá futuro para Jacó. E nós sabemos que Jacó, irmãos, tem a ideia de que aliança e pacto. Nisto, irmãos, o que nós podemos aprender é que ele é diferente da não existência ineficaz dos ídolos. Os ídolos não podem dar isso. E aí Jeremias faz um apelo e o texto caminha nisso. Jeremias vai convidar o povo a olhar que ele é a porção, porque ele pode dar segurança, ele pode dar sustento, ele pode dar futuro. Meus irmãos, olhar, ele aponta não somente para, e aí ele mostra que o Deus que é criador de todas as coisas, ele pode fazer isso, porque ele diz, olha, porque ele é o criador. Ele pode fazer isso porque foi ele que criou. Ele é o Deus criacional. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. É ele quem diz com a sua voz poderosa: haja luz e houve luz. Irmãos, e foi por ele, por meio dele, por causa de Cristo Jesus, que resplandeceu a luz sobre nós. O que Jeremias está dizendo ao povo de Israel e a nós: olha, se temos que nos apegar, nós devemos apegar à porção de Jacó. E a porção de Jacó, irmãos, aponta para Cristo, para o Criador de todas as coisas. Aponta não somente para uma habilidade criacional de Deus em geral, mas também para o modo como Ele age para prover a salvação. Irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas, mas diz o texto que Israel é a tribo da sua herança, irmãos. O Senhor Deus, Ele não somente cria, Ele não somente é o Deus que dá tudo de forma geral, sustento, provisão, futuro e segurança, mas Ele é o Deus, irmãos, que age, e age para prover a salvação do homem, e a salvação do homem, irmãos, é Cristo Jesus o Senhor. Irmãos, mas Deus diz algo ainda mais extraordinário ao seu povo, que a verdadeira herança de Israel não é simplesmente a terra. A verdadeira herança de Israel é o próprio Deus. Veja o que Deus está dizendo. Deus está dizendo ao seu povo que a maior dádiva deles não é apenas receber bênçãos, provisões e livramentos, mas a maior dádiva daquele povo é ser de Deus. Olha o que ele vai dizer: Israel é a tribo da sua herança. Irmãos, a maior dádiva do crente não é receber as bênçãos de Deus, a provisão, a segurança, o futuro. A maior bênção do povo de Deus, irmãos, é pertencer ao Deus criacional, o Deus que criou o universo, o Senhor dos exércitos, aquele que governa todas as coisas com poder e sabedoria, aquele que é a porção do seu povo. Irmãos, se nós temos uma porção que amamos tanto, essa porção deve ser Deus. Isso significa dizer, irmãos, que tudo que o povo de Deus realmente precisa encontra-se em Deus. O que Deus está dizendo para o povo aqui, né? Que tudo que vocês precisam, tudo que eu preciso, irmãos, tudo que a minha casa precisa, tudo que essa igreja precisa, tudo que a sua família precisa, está em Deus. Essa é a verdade, irmão, que ecoa por toda a Escritura. O salmista Davi, no Salmo 16, no verso 15, nós já estudamos sobre isso. Ele falou: o Senhor é a minha porção. Irmãos, nessa divisão de terras, quando cada um recebia uma porção, nós já recebemos a porção, e a nossa porção é o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós somos dele, ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, e somos rebanho do seu pastoreio. Por que, irmãos, andar seguindo a idolatria? Por que andando na vaidade da sua própria vida? Por que viver uma vida apegada às coisas desse mundo, se ocupando e ocupando ao ponto de que na agenda da liturgia do povo de Deus não existe Deus? Meus irmãos, em outro lugar o Senhor Deus diz, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 73, no verso 26, quando Asaf tem uma crise, ele vai dizer: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meus irmãos, o povo de Deus precisa descobrir que a sua segurança final não está nas circunstâncias, não está nas posses, nem nas conquistas desta vida. A sua segurança está no próprio Deus, que é a nossa porção.
Mas o texto, irmãos, revela ainda algo mais impressionante ainda. O texto não diz apenas que Deus é a herança do seu povo. Ele diz também que Israel é a herança de Deus. Observe novamente o texto. Israel é a tribo da sua herança. Isso significa que Deus não apenas se entrega ao seu povo, Ele também toma o seu povo como a sua própria possessão. O Deus que formou todas as coisas, irmãos, escolheu ter um povo que lhe pertence. Um povo que Ele guarda como seu tesouro. Quando olhamos Pedro falando aos peregrinos em crise, em dificuldades, em grandes, nós já vimos sobre a razão da nossa esperança, ele vai dizer que o Senhor nos chamou pela sua misericórdia para uma viva esperança que está guardada no Senhor. Irmãos, o Senhor Deus não é só a nossa porção, nós somos a sua porção da sua herança. Ele nos escolheu, Ele nos amou. E aqui, meus irmãos, está o ápice da aliança, porque nós somos um povo da aliança. Eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Agora perceba, irmãos, a força desse contraste. Porque, por um lado, os ídolos vazios não podem fazer isso. Eles são vazios, são impotentes, são incapazes de salvar. Do outro lado está o Deus vivo, Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, aquele que se entrega ao seu povo como herança eterna. E isso é uma pergunta inevitável, mas olha para esse texto. Por que, irmãos, trocar o Deus vivo por ele nos vazios? Por que, irmãos, trocar o Criador pela criatura? Por que trocar a fonte da vida por aquilo que não tem fôlego de vida? E a lição, meus irmãos, é clara. A verdade é que o coração do homem, ou o coração humano, só deixa de correr atrás de ídolos quando ele encontra satisfação no próprio Deus. Irmãos, nós temos que aprender isso. O meu coração e o seu só vai deixar de procurar ídolos quando nós encontrarmos satisfação no próprio Deus. Ou seja, nos alegrarmos nele, nos contentarmos nele. E é exatamente essa promessa que Deus está dizendo para nós. É isso que o texto está dizendo. E essa promessa de contentamento, irmãos, não se encontra em ídolos, se encontra em Cristo. Porque em Cristo, Deus não apenas nos dá as bênçãos, Ele nos dá a vida para a glória do seu nome. Em Cristo, irmãos, nós encontramos perdão, reconciliação e vida eterna. Quando o coração compreende isso, ele pode dizer com toda tranquilidade: o Senhor é a minha porção. A minha pergunta, irmãos, final nesta noite, nos preparando para ser do Senhor. E vamos participar daqui a pouco, onde de maneira representativa nós estamos aqui fazendo isso em memória do Senhor. A pergunta é: quem é a nossa porção? Será que a nossa porção é o quê? É o meu trabalho? É a busca pelos recursos? Um emprego? Um carro? Uma casa? Sei lá o que, irmãos. Qual é a sua porção? Meus irmãos, nós precisamos ter a Cristo como nossa porção. Mas para ter a Cristo como nossa porção, nós precisamos voltar para Ele. Nós vamos nos reconciliar com Ele. E nós devemos ter satisfação nele. Nós temos dificuldade de satisfazer em Deus. Isso é muito fácil de ver, irmãos. A gente pode ver isso pela vida da igreja. Qual é o resultado da satisfação de Deus em Deus, se não é guardar o dia do Senhor e adorá-lo? Pegar as Escrituras e saber que o Deus que te ama lhe deu para que você, ao ouvir-se, fosse corrigido, representado. Por que nós estamos tão distantes, tão frios, cumprindo muitas vezes, irmãos, rituais somente litúrgicos? Irmão, nós temos que lembrar que o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você quer segurança? Futuro para a família?
Você quer provisão? Deus precisa ser a nossa porção. Ou seja, nós temos que lembrar que aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Senhor. Quantas coisas, irmãos, quando a gente tem que decidir e o ídolo vence. Se eu tenho que ler a Bíblia hoje, eu preciso fazer uma coisa, o ídolo vencer. Isso acontece conosco, irmãos, todos os dias. Se eu preciso participar da comunhão dos santos e aparece outra coisa, logo eu vou para aquela outra coisa, porque o ídolo venceu. Ele já levou o coração. A gente nem tem mais, o que nós estamos aprendendo na escola dominical, peso de consciência, porque a depravação do nosso pecado está sendo sufocada e caminhando para a morte. Quem é a nossa porção? Eu quero convidá-los nesta noite a orar ao Senhor Deus. Nós estamos diante da ceia do Senhor, irmãos, e aqui não é uma emissão de juízo de valor, irmãos. Aqui é uma palavra pastoral. Quantos sabem que são de Cristo, pelo menos professavam a fé em Cristo, que é a ceia do Senhor, e deixam a ceia do Senhor, porque preferem amar o pecado que está nele. Não estou falando de quem teve uma impossibilidade, que não pode vir por questão de uma saúde ou coisa parecida. Mas muitas vezes, irmãos, no dia do Senhor, que somos confrontados com o nosso pecado, nós deixamos de congregar, nos escondemos, fugimos, em vez de chegar àquele que é a nossa porção e que nos escolheu para ser a sua porção. Nenhum outro povo foi escolhido, mas nós fomos. E louvado seja Deus Todo-Poderoso.